Olá pessoal, esse é mais um Papo de Empresário. Hoje estou aqui com meu mestre, amigo, parceiro Davi Coimbra, um atleta de alta performance, para falar de foco, disciplina, comprometimento e resultado de alta performance. Como é que a gente traz isso para dentro da nossa empresa, pessoal? Esse é o nosso papo de hoje. Davi, estamos aqui hoje então para trazer um pouquinho da sua experiência de grande atleta que é. O Davi é um cara que ele pratica powerlifting, que é um levantamento de peso numa modalidade diferente daquela olímpica. Soltou! Raça, Davi! Raça, Davi! Vai! E esse cara é um campeão brasileiro, sul-americano, medalhas em mundiais. E o grande desafio que eu entendo do seu esporte é que esse cara ele tem que fazer tudo isso sem patrocínio. Então ele não é um atleta daquele privilegiado que treina, se prepara 8 horas por dia para um campeonato. E por isso que eu trouxe ele aqui hoje. Queria ouvir um pouquinho de você. Como que você consegue fazer isso? Que para mim às vezes é uma mágica, né? Fala, pô, como é que esse cara consegue manter o foco, ter disciplina para trabalhar e ainda se preparar para um campeonato que exige muito de você e traz os resultados maravilhosos que você traz? Quais são as técnicas que você usa, se é que a gente pode chamar de técnicas aí? Acho que para a gente entender um pouco onde eu cheguei nesse nível de foco, vale a pena contar um pouquinho da história de qual foi a minha vivência no powerlifting. A princípio, a minha ideia era uma atividade física, um esporte por hobby, por prazer, como muita gente pratica, né? E conforme eu fui me envolvendo com o esporte, eu comecei a gostar mais. Eu fui campeão brasileiro e me convidaram a participar em campeonatos continentais, mundiais. Eu participei de sul-americano, mundial, e quando eu cheguei no mundial eu fiquei maravilhado com as coisas que eu vi. Eu falei, cara, como que esses caras fazem isso? Eles não são humanos, não é possível, né? E aí eu comecei a pesquisar o que eles faziam para ser tão bons no esporte. E a princípio, eu acabei criando uma utopia na minha cabeça. Falei, eu nunca vou ser medalhista, porque um russo, um polonês, um ucraniano, ele é um atleta profissional de powerlifting. Nesses países, eles têm um reconhecimento profissional. Eu falei, eu com a minha vida, o tanto de trabalho que eu tenho, eu não vou conseguir me dedicar ao tanto que eles se dedicam. E aí, depois disso, eu participei em mais 1 ou 2 mundiais por hobby. E aí eu vi que eu falei assim, se eu ficar com essa desculpinha na minha cabeça de que os caras são profissionais e eu sou amador, eu não vou chegar nunca mesmo. Mas aí virou uma ambição conseguir uma medalha, um desafio pessoal, e eu acredito até que a medalha para mim é um desafio maior do que para quem é profissional, pelas minhas limitações do dia a dia. E foi isso que me motivou a querer ir atrás dessa medalha, foi o simples fato de eu me desafiar, assim, não, eu consigo levar o nome do Brasil lá em cima, mesmo não sendo profissional. Maravilha. Eu vejo hoje muitos empresários, principalmente nesse momento de crise que a gente está vivendo, muita gente tem escrito para a gente, deixando comentário nos bate-papos de empresário que a gente publica aqui, pedindo para a gente falar um pouco de motivação. Falar, poxa, como é que nesse momento de crise que a gente vive, as empresas numa turbulência, tem empresário aí demitindo gente, infelizmente, fala assim, poxa, como é que dica eles pedem pra gente, né? Que dica você daria pra gente manter a motivação das pessoas aqui dentro? E eu acho que seria muito legal ouvir isso de você, atleta, né? Falar, o que move você pra ação? O cara que tem que trabalhar aí 12, 14 horas por dia, tem um treinamento intenso para participar do campeonato e ainda fazer isso com tesão, com vontade. O que você usa para se manter motivado? Olha, como você mesmo falou, o esporte não me gera dinheiro nenhum, nem prêmio em dinheiro. Bom, muito bom acrescentar isso. Não tem grana em jogo, né? Não tem grana e... Aliás, tem grana, a minha, que vai embora, né? Eu tenho ajuda de alguns amigos para viajar, uma ajuda de custo às vezes, né? Mas não sempre eu tenho. Eu acredito que a motivação, no meu caso, e muitas vezes no caso da empresa, não vem do dinheiro, vem do sucesso do seu esforço. Então, se você passa horas do seu dia dedicando ao seu trabalho, o mínimo que você tem que querer é ver o sucesso da tua empresa, ou você, como empresário, ou um funcionário, o sucesso da tua função. Isso
Na verdade, assim, eu acho que isso veio um pouco, eu fui judoca há muitos anos e a gente sempre quer o máximo de sucesso possível. E alguns desafios que apareceram para mim, onde as pessoas me desafiavam falando, você como profissional de educação física não vai ganhar dinheiro nenhum. E eu sempre botei na minha cabeça que se eu fosse bom no que eu fazia, eu ia ganhar dinheiro, eu ia ter sucesso. Mas eu sempre coloquei o reconhecimento, o sucesso, antes do dinheiro. Eu sei que dinheiro todo mundo gosta. Então, o reconhecimento, a medalha é o que te move? É o que me move, e o fato de poder inspirar outras pessoas a querer ir atrás disso também. E ser a referência das pessoas também é uma coisa que te move. Eu acho que esse é um motivo muito nobre, né? Eu posso me citar como exemplo que, como aluno e buscando ali não ser um atleta de ponta, que não é meu objetivo de vida, mas ter uma vida mais saudável, ter alguém, um campeão como referência é muito legal, motiva bastante. Então, eu acho é mais ou menos isso. Eu acho que não só ser referência, mas eu não vejo por que você passar horas do seu dia trabalhando e não querer que aquilo dê certo, não querer sucesso com aquilo, não querer êxito, talvez ter reconhecimento de um cliente, ou se você é funcionário, ter reconhecimento do teu chefe, falar, pô, você está trabalhando bem. Você está com um ponto muito legal, pessoal. Vou falar um pouquinho sobre isso, porque realmente é um ponto que as pessoas têm me questionado bastante. E eu tenho uma crença o seguinte, que a empresa ela tem muito mais capacidade de desmotivar pessoas do que motivá-las. Fala, pô, você tá louco? Não, eu vou explicar o porquê. O motivo para a ação que faz a pessoa tirar a bunda da cadeira para vir para a sua empresa, pode ser que seus funcionários estejam aí há 10, 15 anos e você até hoje não saiba, porque o motivo, a motivação é um negócio muito íntimo. Extrair isso de uma pessoa é um desafio gigantesco. E se você tem mais do que 5, 10 funcionários, imagina o quão louco seria a sua empresa tentar manter a motivação de cada uma dessas 10, 15 pessoas. Então é por isso que é muito mais fácil o empresário cometer erros e desmotivar pessoas do que motivá-las. Porque a motivação é um negócio que vem de dentro. É um negócio muito íntimo. Intrínseco. Exatamente. E a dica que eu dou para os empresários é o seguinte: crie momentos para inspirar as pessoas, para que o sujeito que está desmotivado se agarre na motivação dele e gere resultado para a sua empresa. É isso que motiva, é dessa forma que a gente vai conseguir motivar pessoas, criando momentos para que elas se sintam inspiradas. E aí, através da motivação de cada um, elas vão entregar mais. Minha motivação são os meus filhos, eu tenho um com 1 ano e meio, o outro com 4. Eu olho todo dia para essa molecada e falo, pô, eu vou fazer por eles, vou fazer pela minha família. Tem um sujeito aqui que é solteiro que ele não pensa em filho ainda. E o motivo dele é o carro que ele quer comprar ou a viagem que ele quer fazer. Então cada pessoa tem ali o seu grande motivo. Não se descabele tentando descobrir o motivo e inspirar todo mundo e tentar motivar todo mundo. Crie momentos de inspiração. Quero falar um pouquinho, nosso tempo está acabando, desse bate-papo, queria falar um pouquinho de disciplina. Eu vejo você como professor lá, um trabalho árduo de tentar manter as pessoas ali focadas e disciplinadas, no sentido de repetibilidade da atividade física, fazer aquilo todos os dias, no sentido de manter uma dieta, né, que é um desafio grande para as pessoas. O que é a disciplina de um atleta? Você já treinou machucado? Já treinou com dor? Várias vezes. Então conta um pouquinho pra gente, como que você consegue, como atleta, manter uma disciplina, para a gente tentar levar essa mensagem para os empresários? Eu acho que na vida, vários momentos são muito parecidos com a vida do atleta, no sentido de que quase tudo é uma competição. E naquele seu dia de fraqueza, que você fala assim, hoje eu estou com dor, hoje eu estou cansado, eu trabalhei muito, eu tenho muita conta para pagar, eu não queria treinar, queria dormir. Você para por um segundo e pensa que tem uma pessoa do outro lado do mundo que naquele dia ele está treinando. E que se você não treinar, ele está passando na sua frente. Então, não existe um dia, você não tem a chance de falar assim, hoje eu vou fazer mais ou menos, porque tem um cara fazendo mais, ele não está fazendo menos. E se você não fizer, você vai ficar para trás. Então, eu acredito que disciplina é um negócio muito geral na vida, assim.
Se um cara ele é disciplinado em tudo. Não existe meia disciplina. Aí fala, eu sou disciplinado no esporte, mas eu sou indisciplinado na alimentação. Eu sou disciplinado no trabalho, mas eu sou indisciplinado com a organização das minhas coisas em casa. Então, disciplina é uma conduta habitual, cara. É para tudo no dia a dia. Então, se ele é disciplinado para uma coisa, provavelmente ele vai ser disciplinado para tudo. E isso que você falou agora já me inspira, né? Olha que legal, o atleta dizendo, olha, eu faço todo dia porque se não fizer tem alguém fazendo mais do que eu. E no dia do vamos ver, que é o dia da competição, 10 quilos fazem a diferença, né? 1 quilo faz diferença. Se você quer olhar, você quer chegar no dia da competição, o que te mantém mais tranquilo no dia da competição, que é um dia tenso, é você olhar para trás e falar assim, eu fiz tudo que eu podia. Não falhei nenhum dia, nenhum. Fiz tudo do bom e do melhor. E se você entrar com essa cabeça na competição, você chega muito mais motivado. É você olhar para trás e falar assim, eu tô bem. Se aquele cara ganhar, beleza, parabéns para ele, mas não é pela minha falta de disciplina, pela minha falta de regularidade, pela minha falta de empenho. Trazendo isso para o dia a dia empresarial, eu acho que o dia da competição pode ser o último dia do mês para nós empresários, né? Todo último dia do mês a gente olhar para trás e falar assim, pô, eu fiz o meu papel, eu fiz o meu melhor, eu não economizei esforço. Mesmo ali doente, mesmo ali no sacrifício, eu consegui dar o meu melhor para buscar o melhor resultado, fazer melhor que o meu competidor. Essa é a realidade das empresas, né? Tem uma competição acirrada todos os dias ali. Alguns mercados mais, outros menos, mas outros menos. Competição existe. Sempre, né? E ganha o que estiver fazendo melhor. Para encerrar, Davi, eu queria falar de duas coisas que são fundamentais e o atleta sabe lidar muito bem com isso e você sabe lidar muito bem com isso, que é lidar com a vitória e lidar com a derrota. Como que você lida com a derrota? Ou melhor, primeiro, como você lida com a vitória? Porque eu acho que lidar com a vitória tem que tomar um cuidado. Eu, como empresário, me preocupo com isso. Falo assim, pô, nós acabamos de bater a meta de faturamento do semestre aqui na Templo. Tivemos um evento ontem comemorando tudo isso e foi bacana pra caramba. Só que a gente teve a maturidade de falar assim, moçada, primeiro semestre acabou, tá começando o segundo e a conta do primeiro semestre não paga do segundo, né? Como é que é isso pra você? Assim, pra mim, quando você, depende do tamanho, eu acredito nisso, né? Que depende do tamanho da meta que você tem. Eu, desde pequeno, nunca me contentei com pouco, assim. Então, o dia que eu fui campeão paulista, acabou o campeonato, saí à noite, comi alguma coisa, uma pizza com os amigos, não sei o quê. No dia seguinte, treinando para o brasileiro. É isso aí. E treinando, brasileiro treinando para o sul-americano, do Sula para o PAN e do PAN para uma medalha mundial. E assim, às vezes eu até me pergunto se a vida de atleta é justa, né? Porque você sofre o mês inteiro e quando você ganha, você comemora um dia. Quando você perde, você sofre mais outro mês inteiro. Então, parece às vezes que é mais sofrimento do que E como é que é essa questão da derrota? Quando perde, porque a derrota, ela traz uma desmotivação instantânea, né? Fala assim, ou talvez uma frustração instantânea, ou não. Como é que é isso? Quando você perde e você olha para a sua preparação e você sabe que você deu o seu melhor, é muito aprendizado. Você olhar e falar assim, tá, vou pegar, levantar os pontos falhos dessa preparação ou do dia da competição e ver o que eu posso melhorar. A derrota é sempre aprendizado, isso é fato. Agora, quando você perde sabendo que você não se preparou de maneira adequada, isso é mais frustrante ainda, porque é um fracasso pessoal seu. Sim. Às vezes você perde por uma circunstância da competição e você tinha um adversário que... Às vezes você vai lá e compete com o Messi do esporte e fala assim, entendeu? Mas eu dei o meu melhor, tem coisas que eu posso melhorar. De fato, assim, a derrota é sempre aprendizado. Agora, o nível de emoção que ela gera em você depende do quanto você se dedicou. Se você se dedicou pouco, você vai ficar frustrado. Agora, se você se dedicou muito, você vai tirar lições. Vai corrigir ali aquelas pequenas falhas. Detalhe, e na derrota, basicamente, você evolui. É onde você evolui. Na vitória, você tem que evoluir também. Mas sempre precisa alguém, depois da vitória, para baixar a tua bola e falar assim, isso não é nada, tá? Isso aí que você ganhou, acabou, não é nada. Dia seguinte, você já está treinando. Então... Olha que lição bacana, né, pessoal? Eu acredito que tem alguns empresários aí nesse momento difícil,
pensando em vender a empresa, em jogar a toalha de fato, eu acho que seria um grande equívoco. O empresário tem que olhar para esse momento difícil. Se a gente está passando por fazer esse parênteses, pô, perdi essa batalha, tem uma guerra aí pela frente, se estruturar, verificar se sua empresa tem processos organizados, se as pessoas estão devidamente treinadas, se você tem um fluxo de caixa que te permite preparar uma estrutura com o seu gerente do banco, falar, negão, vou passar por um período de aperto aqui, preciso de uma graninha que não custe tão caro, vou olhar para a minha estrutura de marketing, ver se eu já uso os recursos modernos de inbound marketing, se eu já sei usar a internet como geração de dinheiro, e aí renasce ali, é o próximo campeonato, é a próxima possibilidade de você ganhar e sair dessa situação ali de derrota, onde você fala assim, pô, é chato perder, né? Mas ouvir você dizer que a derrota é um momento de aprendizado, de crescimento, acho que é uma grande lição para o empresário que olha às vezes para a derrota como um momento de jogar a toalha. Eu acredito assim, que nesse momento de crise, está difícil para todo mundo, né? Mas a gente vive às vezes no esporte uma situação onde alguns atletas têm até uma situação cômoda de treino e a gente não tem essa situação e nem por isso a gente desiste. Então eu acho que o melhor, no nosso caso, a gente olha para a nossa preparação, o empresário diagnosticar a empresa, não sei, ver onde estão as falhas e ele tentar evoluir cada ponto da sua empresa para ter sucesso, assim como eu tento evoluir cada aspecto físico da minha preparação para ter o meu sucesso. Independente, não ficar olhando só se o meu adversário, ou se no caso a empresa que compete com você, se ela está numa situação cômoda. Você tem que fazer a sua dar certo agora. Eu vejo muito empresário assim, tá ruim demais, o que nós vamos fazer? Esse país é isso, esse presidente é aquilo. Às vezes essa onda de reclamação faz até o próprio empresário acomodar e não olhar para o próprio umbigo. Tem coisas que você pode fazer Sim. que não estão diretamente relacionadas à economia, estratégia de marketing, estratégia com os funcionários, enfim, vocês sabem esses Sim. termos, o que tem que fazer. E o momento que eu ficava assim reclamando, pô, como é que eu vou ganhar desses russos que eles treinam o dia inteiro, eu treino muito menos, não sei o quê. Os caras estão patrocinados, né? A partir do momento que foi o momento onde foi o divisor de águas, foi onde eu parei de reclamar. Eu falei assim, eu não reclamo mais disso, eu vou fazer o meu melhor. Eu vou buscar o meu melhor e se isso for suficiente, ótimo. Porque eu vou olhar lá atrás, quando eu perder, se eu perder, eu vou olhar para trás e falar assim, eu fiz o meu melhor. Agora, eu ficar olhando o melhor dos outros e não fazer o meu melhor era o grande pecado. E eu acho que isso tem tudo a ver com... Tem tudo a ver. Pessoal, dica fantástica de um campeão, um cara que trabalha muito e sua camisa literalmente pelo nosso país. Inspire-se na história deste grande atleta e faça da sua empresa uma empresa campeã. Esse foi mais um Papo de Empresário. Espero você para o próximo. Muito obrigado.